Fala, meu amigo! Agora entramos na nossa reta final, último bloco, algumas questões finais sobre os temas finais do edital para a gente fechar. Aqui na tela, então, vamos lá. 51. João, agora entramos nas funções essenciais da Justiça. João procurou o Ministério Público. Solicitou o ajuizamento da medida cabível para que seu único vizinho fosse proibido de ouvir música em volume alto. Ixi, quem nunca passou por isso? Que causava grande incômodo. Já a Maria também se dirigiu ao Ministério Público para que fossem adotadas medidas visando a cessação do despejo do esgoto no rio da cidade, que estava afetando a fauna aquática, comprometendo o abastecimento de água para todo mundo. Vem a questão. Os interesses envolvidos nas narrativas de João e Maria são de natureza individual e difusa, respectivamente, sendo possível que o MP promova a defesa apenas do último. Então a gente tem que saber quando que o MP pode atuar. O artigo 127 fala que o MP tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, interesses sociais e os individuais indisponíveis. E aí você tem que saber o seguinte: o que são interesses sociais? São aqueles que têm relevância social, né? Relevância para a sociedade. Segundo a doutrina, são os difusos e os coletivos, em sentido estrito. Então, interesses difusos e coletivos, o MP defende. E individual, só se for indisponível, como a vida, a liberdade, aí o MP atua. Agora, direito patrimonial, ou um direito, né, de apenas que não é indisponível, mas de uma pessoa só, o MP não atua. Ele pode atuar em direitos individuais disponíveis só quando, em conjunto, eles trouxerem uma relevância social. É o critério da relevância social. Vamos ver dois julgados aqui para você colocar no seu material. O MP possui legitimidade para propor ação civil coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos de caráter relevante de caráter social, ainda que referentes a direitos disponíveis. Então, o MP pode até defender direitos disponíveis, desde que eles não sejam individuais, que eles sejam coletivos, como direitos individuais homogêneos, e tenham um caráter relevante. Olha outro julgado aqui, ó. Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, então ainda que em conjunto, estão a princípio excluídos da tutela do MP. Mas há certos direitos individuais que, quando em conjunto, eles têm força de transcender a esfera pessoal dos particulares, representam mais que a soma de interesses dos titulares, mas sim representam verdadeiros interesses da comunidade. É o chamado aqui, ó, interesse social qualificado. Aí permite o MP atuar. Então o que nós temos é que o MP atua nos interesses difusos, coletivos e nos individuais homogêneos quando houver o relevante caráter social. Se for direito individual, só se for indisponível. Então a gente chega aqui na questão bem tranquilão. O único vizinho aqui do cara só está incomodando ele, música, isso aqui é um direito individual. E disponível ainda, se quiser ficar ouvindo a música com o cara. Então o MP não tem legitimidade para atuar aqui, só se fosse indisponível. E o despejo do esgoto no rio? Aqui é um interesse difuso, porque é titularidade difusa, transindividual. O rio aqui não é utilizado só por um, é por todo mundo, não dá para saber quem usa, quem não usa, afeta muita gente, não dá para delimitar, é um interesse difuso, permite então, qualificado como interesse social, nos termos do 127, o MP pode promover apenas a defesa desse último. E eu ainda coloco aqui algumas legitimidades, alguns casos concretos para você saber quando o MP pode atuar ou não. Quando for ação que visa fornecimento de remédio a portadores de certa doença. Então, remédio, direito à vida, à saúde individual, pode ser só para uma pessoa. Promover a CP, cujo fundamento seja legalidade do reajuste de mensalidade escolar, é súmula. Ah, mas a mensalidade escolar é direito patrimonial disponível. Tá, mas se é mensalidade escolar, tem o ensino, a educação, há uma relevância social por trás, e como é ilegalidade do reajuste, pega muita gente, então há um conjunto aí que permite o MP atuar. Outra, súmula do STJ agora, direitos dos consumidores. Se for direitos dos consumidores, também, ainda que decorrente da prestação de serviço público, tenha relevância social. A Constituição manda proteger o consumidor. Quando envolve FGTS, olha a relevância social também. Cabe a atuação do MP. 52. A Constituição de 88 dispõe que incumbe à Defensoria Pública, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos, defesa de interesses individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, reproduzir o artigo 134 da Constituição, tranquilo. Para tanto, o texto estabelece que são princípios institucionais a inamovibilidade, a unidade e a vitaliciedade. Será que são esses princípios institucionais? Cuidado!
O 134 falou tudo certinho aqui, do que a gente viu na questão, não vou nem reler. Mas o parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, do mesmo artigo, fala que são princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Não confunda com a inamovibilidade, que é uma garantia funcional. Né? A vitaliciedade, o defensor nem tem vitaliciedade, só quem tem é o membro do MP e do judiciário. Então, unidade, indivisibilidade e independência funcional é que são os princípios institucionais. E aqui fala só da unidade como um correto. Então tá errado. E tinha outras assertivas, né? Fazendo uma salada mista, tinha uma lá que era a correta. Só para que você saiba bem basicamente, mas não é o caso de ficar sabendo, de cair na prova, acredito, a unidade significa que todos os defensores, assim como ocorre no Ministério Público, todos os promotores, os membros do Ministério Público, eles respondem a um só chefe. Então a instituição é vista como uma só. Isso no aspecto funcional, porque organicamente a Defensoria Pública do DF não é a mesma da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Eles não podem se substituir os membros, a unidade é sempre orgânica naquele órgão. Funcionalmente, todos representam uma única instituição, que é a ADP, em âmbito nacional. A indivisibilidade significa que eles podem se substituir reciprocamente, porque eles nunca atuam em nome próprio, né? Decorrência da unidade, eles atuam como uma instituição. Então podem se substituir dentro de uma mesma defensoria, DPDF, por exemplo. E a independência funcional significa que eles não devem nada ao juiz, ao promotor, eles só devem obediência à sua própria consciência jurídica. E não devem nada também a instituições da própria defensoria. Não deve nada ao defensor público geral. Assim como o promotor não deve nada ao PGR, ao PGJ. Só no aspecto administrativo ele pode ser punido, mas funcionalmente ele decide a tese lá que ele entende mais correta. 53. A Constituição organizou vários temas de forma inovadora. Um deles foi o sistema de segurança pública, que inclui em seu rol... Então, pessoal, olhem aqui para mim. A FGV, eu tive uma extrema dificuldade em achar a questão de segurança pública. Essa aqui é de 2014, salvo engano. Então, nos últimos anos, a FGV não cobrou segurança pública. Mas é uma prova para delegado. Está no edital, tem que saber pelo menos o básico. Então, vamos aqui na tela. Qual desses órgãos aqui está previsto na Constituição como de segurança pública? A Polícia do Legislativo até está prevista na Constituição, lá no 52 e no 51, mas não na segurança pública. A do Judiciário nem tem previsão constitucional, o CNJ aprovou recentemente, aí vão criar a Polícia Judiciária. A municipal foi escanteada na Assembleia Nacional Constituinte. Decidiram afastar, não colocar a Polícia Municipal, criaram o quê? Guardas municipais, que não estão no rol da segurança pública, embora estejam conectados ali, mas não está lá no 144 caput. Polícia Ferroviária Federal é o que está lá. Polícia do Sistema Metroviário, sei lá, nem sei, o que existe são agentes de segurança do metrô, né? Mas não tem uma polícia metroviária. Então é a PFF. Muito cuidado, a PFF na prática ela não existe. Na prática são agentes de segurança do metrô. Parece brincadeira, mas são eles mesmo. Não sei se do metrô, né? Mas são agentes de segurança ferroviária, melhor dizendo. Na prática não existe, mas em teoria está previsto lá no 144. Então essa é a resposta. Ó. São órgãos de segurança pública. PF, PRF, PFF, PC, PM, CBM e mais recentemente a PP, a Polícia Penal. Lembrando que esse rol é exaustivo, a Constituição do Estado não pode incluir outros, Departamento de Trânsito, o Instituto Geral de Perícias, isso foi renovado recentemente no informativo 983, a Polícia Científica não pode ser prevista como órgão de segurança pública, embora ela possa existir desvinculada da Polícia Civil, não tem problema, mas não como órgão de segurança pública, o órgão de segurança pública é a Polícia Civil. 54. Uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com forte atuação junto às camadas mais carentes, consultou a assessoria jurídica sobre a forma da organização do serviço de saúde, possibilidade de pessoas com as quais interage participarem da gestão da saúde. E aí a assessoria respondeu corretamente que deve ser adotada a descentralização, mas com direção única em cada esfera de governo, e é assegurada a participação da comunidade. Pessoal, entramos na ordem social. A ordem social é 99,9% cobrada como letra da Constituição. Não tem de onde tirar, não tem caso, não tem julgado quase, só saúde que tem um pouquinho, saúde e educação. Mas não tem doutrina. Então você vai ler os artigos ali do 194 ali para baixo, por ali, até o 230, só vai tirar a parte dos índios que não está no edital, 231, 232. Então leia esses dispositivos que não tem erro. E aí
aqui para comprovar para vocês na tela, ó, artigo 198, fala das ações de saúde, fala que tem que ter a seguinte diretriz: descentralização com direção única em cada esfera de governo, participação da comunidade. Então, tá correta. Não tem erro isso aqui, é sempre assim que vai cair na prova, é sempre assim. 55. Manuel de Souza, idoso, pobre, necessita de um medicamento de uso continuado e controlado para tratar de doença lá que foi diagnosticada pelo médico do SUS. A medicação não faz parte das relações nacional e municipal de medicamentos essenciais, mas Manuel tem que ter o remédio para recuperar a saúde. Desta forma, recorreu ao judiciário acionando o município. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. O município está obrigado a fornecer a medicação, em virtude do seu dever de proteger a vida e a saúde. Será que o município pode tratar de coisas de educação, medicamento que não faz parte aqui da relação, que eu nem sei que relação é essa? Bom, você tem que saber que o Supremo diz que a saúde prevista no artigo 196, ela é uma prevista em norma programática, depende de ações governamentais, estatais, mas é um dever solidário de todos os entes, União, Estado e município. Então, pode-se exigir de todos eles. Quero entrar com a ação contra o Estado, beleza. Quero entrar ao mesmo tempo contra o Estado, União e município em litisconsórcio passivo, posso. Então, todos não podem se furtar a cumprir o direito à saúde. Então, ele pode sim correr pedido do município, ainda que não esteja aqui no medicamento, na lista, caso seja necessário para a sua saúde. É claro que tem a tese da reserva do possível, mas a questão não entrou nisso. Então, a questão está correta. Se cair hoje em dia em prova, essa é uma questão de 2018. Provavelmente vai cair esse julgado aqui de 2019, que é o mais relevante, que diz que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa. Essa é a regra. Excepcionalmente, pode fornecer medicamentos sem registro na Anvisa quando houver o pedido do registro já no Brasil, já tem um pedido, mas ele não foi decidido dentro do prazo legal, tem registro em outras agências do mundo afora, então lá nos Estados Unidos ele já é registrado, aqui no Brasil está enrolando, e não tem substituto registrado. Então, nesses casos excepcionais, é possível que se exija medicamentos sem registro, mas em regra não se exige. Se for uma doença rara e ultra rara, nesse caso não precisa nem comprovar que tem um pedido de registro. E esse tipo de ação só pode ser proposta, só pode não, tem que ter a união no polo passivo. Então, se no caso da questão falasse que era um medicamento sem registro na Anvisa, falar que entrou contra o município ia estar errado. Tem que ser contra a União. Ele pode ingressar contra União, Estado e município? Pode, mas a União tem que estar. Se for medicamento sem registro, a União tem que estar. Beleza? Se não, pode ser qualquer um ou todos. Lembrando ainda que depois o juiz direciona o cumprimento ao ente competente, determina o ressarcimento, mas é o juiz que define. A parte ela pode ingressar com qualquer um. A responsabilidade é solidária. Salvo em se tratando de medicamentos sem registro, que tem que estar a União no polo. Ela tem que estar de algum modo. Antepenúltima questão, só faltam 3. Pedro, professor, ao assumir a Secretaria de Educação do município, decidiu reestruturar o sistema de ensino. Para tanto, estabeleceu como pilar fundamental o referencial de acesso que deveria ser assegurado de forma mais ampla, Assinale a alternativa constitucional compatível com os deveres dos poderes constituídos no âmbito do ensino, né? Somente a educação fundamental é obrigatória e gratuita. Pessoal, como eu falei, aqui está errado porque é letra da Constituição. Quando falar de ensino, você vai ter que ler o 206, o 208 e o 211. São os 3 principais. Vou falar rapidamente do 206 e do 208. O 206 vai falar: o ensino é ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições de acesso, liberdade de aprender, mas não permite o homeschooling, enquanto o Congresso não deliberar a respeito, né? Mas como a FGV não cobra tanto jurisprudência, a gente não vai ficar falando muito disso. Gratuidade do ensino público. E o 208 vai trazer também algumas garantias. E a que interessa para a gente aqui, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurada inclusive oferta gratuita para os que não fizeram na idade própria. Então a educação é obrigatória e gratuita, toda a educação básica, até os 17 anos, até o final do ensino médio, né? Então a questão quando fala que só é gratuita a educação fundamental e obrigatória, está errado. Todas são toda a educação básica é obrigatória e gratuita, até os 17 anos. Está errada. Penúltima questão. Aqui eu coloco mais 2 de processo legislativo, porque são questões realmente que eu encontrei depois que são importantes. Das espécies normativas abaixo, quais não estão sujeitas à sanção ou veto do presidente da República?
Tem alguma aqui que está sujeita à sanção ou veto? Vamos pensar. Emenda à Constituição. O presidente pode deflagrar, a gente viu lá no 60, inciso 1. Mas seria razoável que uma só pessoa, ainda que presidente da República, impedisse o voto de 3/5 em 2 turnos dos membros do parlamento, representantes do povo? Não, né? Então o presidente não vota, não sanciona ou veta PEC, só lei ordinária e complementar. Decreto legislativo e resoluções são atos privativos e exclusivos do parlamento, então o presidente não pode meter o bedelho. E lei delegada, o presidente solicita ao Congresso que lhe delegue um tema para tratar por lei. Mas uma vez delegado, o presidente edita, como é que ele vai sancionar ou vetar se já foi delegado para ele? Não tem sentido. Então a resposta é que todas elas, não estão sujeitas à sanção e veto. O que está sujeito à sanção e veto, então? Lei ordinária, lei complementar e, cuidado, lei que converte medida provisória com alteração. Se o presidente edita a medida provisória e ela é aprovada pelo parlamento sem alteração, não volta para o presidente. É o próprio presidente do Senado lá que vai promulgar e publicar. Se a MP for convertida em lei, mas com alterações, aí é como se fosse uma lei ordinária, volta para o presidente sancionar, vetar e vai promulgar e publicar também. Então só há sanção e veto em lei ordinária, lei complementar e medida provisória convertida em lei com alterações. De resto não tem como errar. E a última questão da nossa aula, a emenda 32 de 2011 introduziu significativas mudanças nas medidas provisórias. Uma questão sobre medida provisória é essencial, né, no curso. A propósito da regência atual, é correto afirmar que as MPs perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei em 60 dias, prorrogável por uma única vez, por igual período, contando-se o prazo inclusive nos recessos, nos períodos de recesso do Congresso. Pessoal, medida provisória, você tem que ler o artigo 62 e seus 12 parágrafos. 12 parágrafos. Nossa, eu esqueci como é que foi. Peraí. É assim, né? 12 parágrafos. O parágrafo 3º e o 7º vão falar que ela tem vigência por 60 dias e pode ser prorrogada automaticamente por mais 60, então a MP vigora 120 dias. Antes da emenda 32 de 2001, as medidas provisórias tinham vigência de 30 dias e podiam ser reeditadas infinitas vezes. Agora só pode durar 120 dias. Se ela for rejeitada ou perder eficácia, só pode ser editada na próxima sessão legislativa. Não pode na mesma sessão legislativa ser renovada. Beleza. Agora, esse prazo de 120 dias ele pode passar um pouquinho, porque, lembrando que, primeiro, se passar de 45 dias, ela entra em regime de urgência, eu acho que eu até coloco aqui, passados 45 dias ela entra em regime de urgência, pelo texto constitucional ficam sobrestadas todas as demais deliberações legislativas, mas o Supremo, relativamente recentemente, né, decidiu que esse sobrestamento só alcança projetos de lei que versem sobre temas passíveis de serem tratados por MP. Então, se tiver uma lei complementar sendo votada, deliberada, lá tramitando, ela não é suspensa, porque não cabe MP sobre matéria de lei complementar. Mas uma matéria de lei ordinária que poderia ser tratada por MP não pode ser votada enquanto não decidir sobre a MP ali, que depois de 45 dias se torna urgente, tranca a pauta da Câmara e depois, em mais 45 dias lá no Senado, também tranca lá. Beleza. Só que esse prazo de 120 dias, ele fica suspenso no recesso. É o que está no parágrafo 4º. Então, excepcionalmente, a medida provisória pode passar de 120 dias, se pegar o período do recesso. Portanto, a questão está errada, porque ela fala que o prazo é prorrogável, contando-se, inclusive, o período de recesso. Tá? Não conta, o período de recesso não conta para o prazo da MP. Meus amigos, aqui temos o gabarito de todas as 58, né? Acho que 58 questões. Começa aqui no 1, vai até o 18, algumas têm letra, né? Não é só certo e errado. Do 19 aqui vai até o 36, depois você pausa aí para você confirmar. Se tiver alguma divergência entre o que está aqui e o que está na aula, é o que eu falei na aula que vale, né? Aqui às vezes eu posso ter algum erro material, mas eu conferi, acredito que não tem. Depois aqui da 37 até a 53. E as últimas aqui que a gente viu, tem uma aqui que é todas as alternativas, né? Todas estão erradas. Todas não admitem sanção e veto. Vai até a 58. Meus amigos, com isso a gente encerra esse curso. Espero que tenha sido realmente proveitoso e que você tenha muito sucesso na sua prova. Um grande abraço, até a próxima.